Os robôs vão dominar o mundo e os nossos empregos estão ameaçados. Você sabia disso? Não, é brincadeira, tá? Fica tranquilo, não é tão complexo assim e nem tão avançado assim, tá? Mas antes, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, a seguir a gente nos agregadores de podcast, já deixar o like no vídeo, já deixar uma avaliação nos agregadores também e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso ajuda muito a engajar, ajuda muito a alcançar o máximo de pessoas possível e ajuda muito também a gente continuar esse projeto. Dá um trabalhão, tá sendo muito legal, mas quanto mais pessoas chegarem, mais os nossos temas vão alcançar o maior nível de pessoas possível, certo? Eu sou o Kenji. Eu sou o Isaac. Sou o Rafael. E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. Isaac e Rafa. Tema hoje é o que talvez está mais quente no mercado, principalmente de tecnologia, mas agora é um mercado, é um alcance de mercado que está indo fora da TI. Né? Eu acho que talvez seus pais já devem ter ouvido um pouquinho falar sobre isso, falar assim, o que é esse tal de GPT? O que significa essa sigla e tal? Então, eu queria já abrir esse episódio aqui falando que talvez a gente esteja. Isso não é teoria da conspiração, é só talvez uma constatação ou talvez uma previsão. A gente talvez esteja chegando num ponto de inflexão das dimensões, ou talvez até maiores dimensões, do que foi a popularização da internet na década de 90. Quando a internet ela é de muito tempo antes que a década de 90, mas ela realmente começou a entrar nos lares na década de 90, principalmente no Brasil, lá na época dos tão famosos discadores e, né, e IG, AOL, UOL e tudo isso, né? E eu acho que talvez a gente está chegando num momento agora onde realmente a IA está entrando no mercado de verdade. A IA está realmente sendo útil, para falar bem a verdade. Né? Antigamente era uma tecnologia nova, que ninguém entendia direito, que a gente achava só que o robô ia dominar tudo e que eles iam tomar nossas casas, iam controlar tudo e iam ditar o que a gente pensa e o que a gente faz. É um pouco diferente. Não que, né, dependendo em que mãos cair, a gente não possa pensar e ter que ter um pouco de cuidado, mas eu acho que a gente também tá evoluindo bem. Enfim, quem está acompanhando isso de perto, ou quem não está acompanhando também, a gente vai ver talvez daqui 5 anos um universo totalmente diferente. Não digo nem se vai ser melhor ou pior, isso depende muito de como acontecer as coisas, mas isso pode realmente mudar. E por isso que eu trouxe aqui dois grandes amigos também, que recentemente até fizeram um mini workshop aí sobre isso. São grandes amigos e grandes parceiros de trabalho também, para falar um pouquinho sobre o que é a IA generativa e os tais GPTs e as tais ferramentas, né? Se a gente pode fazer uma sopa de letrinhas aqui que provavelmente o Isaac e o Rafa vão falar, mas a gente tá falando de GPT-3, GPT-4, Bing, Midjourney, ChatGPT, o Bing Chat, né? O Google Bard, Jasper e tudo mais. Cada grande empresa hoje tem seu portal, o seu chat ali, né? A gente vê grande agora o movimento do Bing e, né, com a Microsoft e o próprio Google com o Bard, né? Mas a gente tá hoje meio que os nossos pais pensam que às vezes pensavam que a internet era o Facebook, né? Eu acho que talvez o pessoal hoje pense que o chat GPT é toda a IA generativa, né? E na verdade é uma ferramenta. Vamos lá. Como contexto, eu queria que a gente aqui começasse falando um pouquinho sobre o que é IA generativa, o que são, né, os GPTs, o que é o chat GPT e tudo mais. Bom, Kenji, é até legal você falar sobre a história, né, da parte da computação ali, da internet, porque eu acho que a inteligência artificial, ela veio para mudar mesmo. Como veio a revolução da impressora, depois teve a revolução da internet, tanto da discada como para agora a de fibra, de satélite que a gente está tendo, né? O ChatGPT, ele veio para disseminar a inteligência artificial para todas as populações, né? Ele veio genérico. E legal que não é de hoje que vem isso, né? Teve a versão 1.0, a 2 e a 3 que está para todo mundo usar. É interessante que não tem disseminação de pessoas, né? Está aberto ao público, então qualquer pessoa pode utilizar, que é open source. Basicamente, tendo uma conta no Google ali, ou fazendo uma conta no site da OpenAI, você consegue utilizar ela e você tem, tipo, o poder que os grandes, né, grandes empresas têm. Na sua mão ali você pode usar essa ferramenta, que é de grande potência, né? Foi desenvolvida, né, em inteligência artificial, usando ali a machine learning, deep learning, com redes neurais.
São tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, né? Como os GPS, o Google Maps, própria lixeira dos e-mails, né? Que são todos com sistemas com inteligência artificial. E também nos nossos smartphones, né, a gente tem nossos, como a gente fala, são assistentes virtuais, né, que são a Alexa, a Siri, o OK Google, né? Então, tá disseminando a inteligência no nosso dia a dia, só que eu acho que o boom veio com o ChatGPT. Por ser uma tecnologia que tinha só para grandes empresas, com o chatbot, né, que o ChatGPT nada mais é que uma inteligência igual ao chatbot, só que ela faz uso da inteligência generativa. O que é uma inteligência generativa, né? Ela é do ramo da inteligência artificial, no qual a gente faz o uso de uma aprendizagem de máquina com um banco de dados monstruoso, né, que é o do ChatGPT. E vale a pena lembrar, gente, que esse banco é até 2021, tá? O 3 é até 2021. A versão paga é o banco mais atual, né, 2022 para cima. Só que a versão paga é a 4. Só que é legal a gente ter isso em mente, porque a IA generativa, como o próprio nome já diz, ela gera informações. E o ChatGPT, ele gera informação em texto. É diferente dos nossos assistentes virtuais, que eles se comunicam com a gente com voz, mas eles não têm uma inteligência pré-definida igual o ChatGPT, com essa poderosa ferramenta, né? A aprendizado dela é muito grande. Então, é a revolução da inteligência artificial no nosso dia a dia. Eu acho que veio para ficar. Eu falo para as pessoas utilizarem, assim, aprendendo, com medo, mas aprenda, né? Utilize a ferramenta. Não quer dizer que, tipo, vai acabar o mundo se você utilizar a ferramenta ou não, o robô vai dominar ali. Mas a grande ênfase disso, né? É que está disponível para todos utilizar. Isso é muito bom. Além desse contexto, assim, eu queria também que contextualizasse um pouquinho sobre esse input, né? Como que uma pessoa, falar normal, mas assim, uma pessoa que não está familiarizada com tecnologia, como que ela mexe nisso? Como que ela interage? O que que ela pode tirar de bom disso no dia a dia? Como que ela vai poder usar? Ela vai poder usar no trabalho? Ela vai poder usar para gerar para trabalho, para ter um novo emprego? Ela vai otimizar o processo de trabalho dela, o dia a dia dela? E como que funciona mesmo? Como que eu acesso? Como que eu consigo utilizar isso hoje? Então, o ChatGPT, ele é uma plataforma gratuita, né? Qualquer pessoa consegue utilizar, entrando no site da OpenAI. Ele não tem aplicativo, né? Ele é somente um site, um framework online, no qual você entra, faz seu cadastro ali. Para quem já tem cadastro no Google ou pela Microsoft, é mais rápido, né? Você entra ali, já só direciona seu e-mail. Ele funciona como um prompt, né? Então, comandos. Eu acho que o grande hype, né, do ChatGPT foi porque ele é em texto, né, em comandos, igual a gente aprendeu assim a utilizar a internet com o MSN no passado, com o Skype. Então, o grande nível de pessoas acessando, né, até que bateu mais de 1 milhão de pessoas, né, em pouco tempo, batendo recorde aí de Netflix, de Amazon, de todas as redes aí que o pessoal utiliza, né, até o próprio Instagram. Porque é no texto, né? Então é uma entrada de texto no qual você faz uma pergunta ali. O legal é que se você fizer uma pergunta específica para o tema que você pretende ali utilizar, ele devolve uma informação precisa para você, né, com base em toda a documentação que ele tem, né, no banco de dados dele. Então, tudo funciona com texto. Aí você faz a pergunta, se sua pergunta for genérica, ele vai trazer um tema meio genérico. Se você faz sua pergunta específica, ele vai trazer algo específico. E se você faz até, tipo, que nem no ramo de tecnologia, a pergunta de um código, ele vai trazer para você um código, uma determinada linguagem que você pedir, solicitar ali para ele. Então, até curioso, né? Porque ele mesmo fornece informações para você utilizar ele da melhor forma possível. Então, basicamente é por texto. Ele só funciona por texto. Há rumores por aí também, dizendo que o ChatGPT 5, a versão que vai ser lançada lá para meados de outubro para novembro do ano de 2023, né? O ano que a gente está, vai ser gerador além de textos, imagens, sons, vídeos, né? Há rumores disso. Não sei se eles vão conseguir fazer essa integração aí com outras IA, mas eles estão prometendo bastante coisa aí e eles já cumpriram, né? É aquela famosa frase do momento, né? Não prometeu nada, entregou tudo. Exatamente. Eu complemento também que não só o ChatGPT, mas tem uma ferramenta que está sendo muito utilizada hoje que é o Midjourney, que ele gera imagem, né?
Então, super polêmico na questão de artistas, né? Produtores de arte que falam, cara, isso é arte ou não é arte? Né? Isso vai roubar a, o emprego dessas pessoas ou não vai? Né? Isso soa como uma criação natural ou não? Né? Então, por exemplo, a grande polêmica e a grande ponto de dor do próprio gerador mesmo de imagem são as mãos, né? Se você vê você consegue facilmente reconhecer se, se é uma imagem gerada por inteligência artificial ou não, é olhar as mãos. Né? As mãos geralmente elas estão super desproporcionais, ou tem dedos a mais, ou elas estão mais, né, embaçadas, distorcidas do que o normal. Às vezes tem um formato meio extraterrestre, assim, sabe? Ela é meio curiosa, né? Então, a que ponto pode avançar isso, né? Assim, você quer dizer então que eu não posso mais eu não preciso mais contratar um artista para fazer um desenho meu? Eu posso pedir para IA? Em teoria sim, mas você está sujeito a falhas técnicas também, né? Então, enquanto não se aprimora ou se não se aprimora, o fator humano, a criatividade humana, o pensar fora da caixa, né? Que é o que a vantagem do ser humano. Enquanto não acontecer isso, realmente o ser humano ele vai sempre estar à frente da máquina, né, nesse sentido. E do dia a dia, como que a gente pode aplicar isso na prática? Como que a gente ganha os benefícios? Como que a gente tem os benefícios dessa tecnologia entrando em alta agora, entrando mais ao grande público? Como que a gente pode aplicar isso na prática, no nosso dia a dia? Bom, pensando no ChatGPT relacionado ao nosso dia a dia, eu vejo algumas pessoas comentando sobre o ChatGPT ser o novo Google, ou no sentido de, ao invés de utilizar o Google, utilizar o ChatGPT como um buscador de informações. Então, por exemplo, às vezes eu estou entrando na academia e eu quero montar um treino ou quero montar uma dieta. Eu posso ali chegar no ChatGPT e perguntar, pedir para ele montar uma dieta, talvez de 3.000 calorias, focando mais em proteínas, ou eu posso montar um esquema de treino para membros superiores, ou eu posso pedir indicação de livros para um determinado assunto específico que eu estou querendo estudar, né? Então, na área de tecnologia, por exemplo, a gente pode pedir para ele nos dar algum tipo de informação relacionada a código, algum framework que está utilizando no momento, algum framework específico para um tipo de automação que eu vá fazer, né? Relacionado à parte de qualidade de software, por exemplo, a gente pode pedir o auxílio no sentido de como que eu posso testar um software, quais tipos de teste, quais estratégias, enfim. Todas essas coisas a gente consegue utilizar de uma maneira muito simples, porque ele funciona basicamente como um chat e a gente só manda a informação e ele retorna o que a gente precisa. Então facilita muito quando a gente precisa buscar algum tipo de informação. É importante frisar também que, apesar de a gente usar como um, um auxílio ali de dicas de nutrição, de treinos, de busca, tudo isso, a gente não pode confiar cegamente nesses resultados, porque é muito importante a ajuda profissional, ainda mais quando a gente fala de medicina, a gente fala de saúde física, mental e tudo mais, assim, nunca existe uma polêmica aí falando de pessoal fazendo terapia dentro do chat GPT. Nunca façam isso. A gente está falando de uma máquina que está pesquisando, ela vai sendo treinada e evoluída com o tempo, tá? Então nunca se apoie, tome decisões pura e simplesmente com o resultado que for gerado da sua pesquisa ou do seu prompt ali dentro do chat GPT, certo? Exatamente. Vale ressaltar isso porque às vezes você dessa área da nutrição ou na área de educação física ou do mesmo da área de TI pode ficar pensando, pô, o ChatGPT vai roubar meu emprego? E não, não vai. O ChatGPT, ele depende de uma ação, ele depende de informações. E voltando para a área um pouco de TI, o ChatGPT, ele não faz as coisas sozinho, né? Ele te retorna aquela informação, mas, por exemplo, eu preciso criar um framework, levantar um site, no caso. Ele pode me fornecer todas as informações, mas ele por si próprio, ele não vai fazer tudo que ele está me passando. Ele não vai puxar as dependências, talvez criar o código ele vai, mas ele não vai criar um projeto, subir, criar uma máquina virtual para esse site estar disponível. Bom, é legal vocês falarem também sobre isso, porque ele utiliza um banco de dados de 2021, né? Então, se você procurar alguma coisa atual, ou mesmo pedir um exemplo ali que a gente usou,
a dieta, ele vai dar uma dieta baseada em dados de 2021. Às vezes em 2022, 2023, no nosso ano atual, pode ser que não exista essas informações mais coerentes, né? E há novas informações mais relevantes, mais importantes, né? Ou talvez até, tipo, proibindo a informação passada. E ele passa como se fosse uma verdade verdadeira, digamos assim, né? Mas a gente tem que se levar em conta que são dados que ele aprendeu, não quer dizer que é um positivo verdadeiro, né? Pode ser um positivo falso, né? Que a gente trabalha no ramo da tecnologia, sempre tem um falso positivo. E o ChatGPT, eu acredito que ele está, se você é uma pessoa leiga do assunto e pede para ele um assunto específico, ele vai te dar um verdadeiro, mas pode ser que ele dê um falso verdadeiro, né? Digamos assim, dessa forma. Ele pode trazer uma fake news para você. Eu queria até complementar com aplicações, até para a questão de emprego e com aplicações do dia a dia também, que é muito interessante que eu testei esses tempos atrás, que é a primeira, idioma. Então, o ChatGPT, obviamente, ele é muito mais abrangente, tem muito mais conteúdo em inglês, assim como a internet como um todo. Então, se você perguntar em inglês, já é uma forma de treinar, tanto na entrada, né, da informação que você quer colocar, quanto depois para você absorver o que ele devolveu para você, quanto na saída, né, do ChatGPT. As informações vão vir mais completas, vão vir até mais acuradas, né? E também para você buscar dinâmicas de estudo mesmo dentro do ChatGPT. Você pode evoluir o seu conhecimento, o seu vocabulário, a sua gramática, perguntando para ele ou entendendo os fundamentos de cada uma da construção da frase ou da gramática, da sentença que tem ali. O segundo ponto, que é sempre muito legal, e eu usei isso até no, no MBA que eu estou fazendo, no sentido de melhorar ou reformular alguma parte do texto. Sabe? Isso é muito legal. Você imputa todo o seu texto que você escreveu e você pode até pedir uma segunda opinião. Não que você vá usar aquilo, até porque a maioria das faculdades hoje usa ferramentas de detecção de plágio e tudo mais, então não estou estimulando aqui ninguém a usar o ChatGPT para gerar um documento completo, mas no sentido de, se você pode usá-lo como ferramenta de revisão. Assim, avalie o texto e transcreva para uma forma mais formal. Ou avalie esse parágrafo e reescreva ele com um pouco mais de detalhes. Isso ele também funciona bem. E aí você lê aquela versão nova e cabe você aceitar ou não, cabe você ajustar até uma coisinha ou outra ou não ali também. Isso é super legal. Isso é uma ferramenta de trabalho além do que somente aquele editor de texto, né? O instrumento de pesquisa. Ele funciona bastante também usando como experiência pessoal mesmo que eu tive nesses últimos dias. Só levando em consideração a sua frase, lembrando, pessoal, que ele faz a utilização de uma inteligência generativa com uma IA de redes neurais ali, no qual ele aprende também com o dia a dia ali das pessoas interagindo com ele. Então, tem muitas pessoas que aproveitam essa situação que nem você citou aí, de, você pode me ajudar com o meu texto? Só que ele pega um código de uma empresa que é restrito e acaba colocando ali no chat para pedir para otimizar o código, né, que vem acontecendo bastante. Ele retorna um código otimizado, melhor, maravilha ali, né, pelo conhecimento que ele tem, só que também a gente acaba fazendo uma vazão de dados muito grande, e teve grandes players aí no mercado que já estão processando a inteligência ou talvez deixando de utilizar, porque já teve essa vazão de informações. Bom, relacionado a essa parte de segurança de dados e privacidade, como o Rafa disse, uma empresa teve um problema de vazamento de informações, no qual alguns desenvolvedores, no caso três cases específicos, um deles pegou o código e pediu para otimizar esse código, um código super confidencial. Outro desenvolvedor pegou esse código e pediu para ele encontrar possíveis problemas. E um outro pediu uma ata de uma reunião também super confidencial, com dados totalmente muito sensíveis. Inclusive, também tiveram países, e inclusive a União Europeia também, que se mobilizaram para todo esse reboliço de informações, como é que são tratados esses dados. E a Itália chegou a banir temporariamente o ChatGPT por não saber como é que funciona tudo por trás. Então é super importante a gente tomar cuidado quando a gente vai colocar a informação ali. Como o Rafa disse, é uma IA generativa, ele vai aprender. Provavelmente alguma informação que você passar ali, e talvez com treinamento, enfim, ele pode disponibilizar para uma outra pessoa. Então, é super importante a gente ter o cuidado, principalmente quando a gente
está no meio profissional, né, de vazar alguma informação de um cliente, da sua própria empresa, porque primeiro que a gente precisa dar a homologação e dar autorização do cliente, como da nossa empresa, para utilizar. E, de qualquer forma, se tiver autorização, a gente precisa ter esse cuidado. A gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é super importante e regulamenta muito agora, né, a nossa segurança, né, a nossa confidencialidade, nossos dados pessoais. Por ser tão aberto e ser tão divertido até mexer e ser tão surpreendente, tão inovador, a gente acaba estando mais aberto, né, a imputar mais informações, a inserir mais informações. Então fica uma dica aqui também para quem for mexer as primeiras vezes, é não inserir tantas informações pessoais e buscar alguma coisa mais genérica, mais abrangente, porque esse dado seu ele pode ser tratado de alguma outra forma depois. Jamais inserir números de CPF, RG ou documentos mesmo, ou até senhas, pior ainda, né, senhas, porque isso pode ser usado depois de alguma maneira que a gente não sabe como vai ser usado por trás. Então é muito importante. A gente não abre a porta da nossa casa para todo mundo, então a gente também não deve usar nossas informações para espalhar pelo mundo, assim como a gente também se preocupa muito em proteger nossas senhas, a não dar nossos telefones ou acessos a ninguém que seja estranho para não fazer nenhuma maldade, porque a gente não sabe ainda o potencial real mesmo de um impacto de uma máquina, né, ou de uma inteligência aí usando dados pessoais nossos, assim como foi esse caso dessa empresa de tecnologia aí, que dados confidenciais eles podem ser tratados e utilizados até como, né, uma facilidade de espionagem industrial. E para fechar esse episódio aqui, eu queria também agora a opinião de vocês sobre o que esperar. É lógico que isso está muito no começo desse turning point, né, desse ponto de inflexão agora. Eu acho que é muito difícil, qualquer coisa que a gente falar aqui pode ser um chute, mas o que vocês esperam agora, até como pessoas físicas mesmo, o que vocês esperam como entusiastas de tecnologia, o que será bacana aí para que o mundo vai ver nos próximos meses? Eu acredito que cada vez mais a tecnologia vai evoluindo e a inteligência artificial, o ChatGPT, a IA generativa no geral, não está fora disso. Inclusive, a versão do ChatGPT, ela é uma versão grátis, que tem até um banco de dados até um tempo ali, e a partir disso, da versão paga, ela já usa palavras diferentes, ela já tem um banco de dados maior. Então, cada vez mais as coisas vão evoluindo. Então, inclusive, eu até vi um vídeo hoje, se não me engano, no Instagram, de um comercial feito um comercial todo feito com inteligência artificial. Óbvio que tem uns problemas ali de passagem, um comercial de cerveja, quem quiser procurar depois. E na troca de imagens, assim, você começa a perceber que tem uma coisa estranha ali. Acredito que toda a tecnologia, no geral, aí a generativa, ela vai chegar tanto para... Já tem para imagens, já tem para slides no PowerPoint, uma apresentação, já tem para som, já tem para, enfim, chat, informação, vídeos. Eu acredito que a inteligência ela vai se tornar muito mais acessível do que está hoje e cada vez mais poderosa. Eu acredito que ela veio para ficar. Eu acho que a humanidade já aprendeu muito com alguns erros do nosso passado, né? A gente deixando de usar coisas e voltando no presente, como é o caso dos carros elétricos, né? A gente abandonou ali o Gurgel e voltou agora com força total, utilizando recursos novos, né? Mas basicamente o feijão com arroz, né, do Gurgel serviu para muitos carros aí, empresas grandes de fazendo seus veículos elétricos. Eu acho que no começo da inteligência mesmo, a utilização genérica que nem está sendo agora, vai ser muito calorosa, né? Digamos que estamos com um tempo meio quente, mas aos poucos ela vai ganhando mais espaço, ela veio para ficar. Eu não vejo ela como um impeditivo, ou talvez um filme de Hollywood, né, que vai dominar o mundo, mas porque a gente também não tem tecnologia para isso, né? Ninguém vive em um mundo da Marvel aqui, ou da DC, né? Com os grandes super-heróis. Só que a gente está com uma tecnologia de ponta com a nossa tecnologia atual. Então, a gente consegue extrair o máximo de informações de processamento ali para a gente poder utilizar. E ela veio para ajudar mesmo as pessoas, né? Que nem o Isaac comentou no comercial de TV, vai roubar, será a profissão de um cara que edita ou faz vídeos ali de comerciais? Não, às vezes está ajudando ele, né? Produzir um conteúdo que ele pode implementar ali no dia a dia dele, vai facilitar, agilizar a vida dele, um processo ali dele. Então, eu acredito que ela veio para ficar, para facilitar a nossa vida, assim como foi desenvolvido o computador.
então ela vê como um facilitador. Tem muita gente que está enxergando o contrário, mas na verdade é mais um facilitador e eu acho que tem a tendência de ficar comum conforme a gente vai utilizando também outras redes, né? Ou também até uma rede social. Então ela tende a ser assim no dia a dia, sabe? A gente vai chegar um momento que a gente nem vai perceber e já está utilizando em todo lugar ela. E é um bom ponto falar disso sobre a Gurgel, porque existem grandes tecnologias ou grandes empresas que elas nascem no momento errado, né? Talvez o Gurgel lançando aquele carro elétrico, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele estava à frente do seu tempo e a tecnologia naquela época não aguentava aquela inovação. E hoje, talvez se lançasse hoje, quem sabe não seria uma grande concorrente da Tesla, seria uma forma de deixar os carros mais populares aqui no Brasil, a gente sair um pouquinho do combustível fóssil, é um movimento que já é natural que está acontecendo, mas sair mais aceleradamente, às vezes a gente ter estruturas melhores também de postos de recarga, mas talvez a Gurgel fosse, e ela foi provavelmente uma inovadora no tempo errado. Assim como já, eu não lembro o nome da empresa, mas teve uma empresa que há 20, 30 anos atrás, no começo da internet, ela tentou levar ao grande público uma compra de venda de produtos para pets e uma distribuição de produtos para pets recorrente, só que não deu certo, porque todo mundo achou que não. Por quê? Se eu posso ir numa loja e comprar os acessórios para meu cachorrinho ali. E hoje, se você for ver, as, praticamente as grandes redes de pet shop aí, elas fazem fortunas com isso. Ela nasceu a ideia certa no momento errado. E eu acho que a IA generativa hoje, o ChatGPT, Midjourney, todas essas outras ferramentas, elas realmente agora sim, elas estão no momento certo, na hora certa, e quase com a tecnologia certa e a estrutura certa. Porque existe também uma necessidade de processamento para tudo isso. É super elevada a necessidade. Então, talvez quando a gente começar a entrar um pouco mais na computação quântica ali, talvez nos processamentos de altíssimo nível, talvez a gente tenha capacidade para processar, talvez em nuvem, tudo que o mundo vai demandar. E o mundo realmente se torne realmente super produtivo para esse nível e realmente os novos empregos comecem a aparecer baseado numa nova mudança e a gente consiga usar isso ainda mais em nosso benefício. Mas a gente tem outros pontos também que é super importante. Quanto mais processamento, mais a gente precisa aumentar a nossa capacidade energética. E a gente vai esbarrando em alguns limites que a Terra aguenta. Né? Então a gente vai ter que revolucionar tudo ao mesmo tempo. Então, seja, quanto mais processamento, mais capacidade energética a gente precisa. Quanto mais capacidade energética, mais a gente impacta na natureza. E a gente pode até causar uma reinvenção da energia e a gente conseguir usar de alguma forma mais inteligente. Porque vai precisar, senão a gente vai acabar com o nosso planeta em algumas décadas, né? Enfim, é uma coisa que tende a crescer nos próximos anos, ela vai evoluir muito, mas não é amanhã que o mundo vai acabar, a gente vai abrir a janela, vai estar pessoas correndo que nem malucos por aí, né? Mas eu acho que vai ser gradual, mas quando ela realmente entrar de verdade para a grande massa, para a população, realmente é um caminho sem volta. Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer você que ficou até esse momento aqui. E se ficou até esse momento aqui, eu acho que se você não deu o like, eu acho que agora é a hora de você clicar lá, porque esses dois rapazes aí vão gostar muito desse retorno, dessa avaliação de vocês. Não esqueça de seguir a gente, não esqueça de compartilhar. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, deixa o comentário também. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço.